Então, gente, meu nome é Alice. Hoje eu vou trazer o vídeo para avaliação do módulo 4 da disciplina Saúde em tempos de pandemia. Eu vou falar sobre a influência da exposição da terapia antimicrobiana no padrão de suscetibilidade dos isolados de Pseudomonas aeruginosa em pacientes sobre cuidados intensivos. Isso aqui atendendo a uma sugestão de uma colega nas apresentações. Eu trouxe uma introdução para contextualizar o meu tema. E como é que eu cheguei nessa intenção de pesquisar alteração dos perfis de suscetibilidade desse patógeno, né? A IDS em 2008 definiu um grupo de 6 bactérias com relevância clínica, com grande impacto clínico, pela capacidade delas adquirirem resistência numa velocidade surreal e pela capacidade delas gerarem surto intra-hospitalar, né? E a OMS definiu que essas bactérias eram prioridade na pesquisa de antimicrobiano. A pesquisa de antimicrobiano, a introdução de novos antimicrobianos no mercado, ela tem sido muito lenta, tem sido lançado muito poucos medicamentos nos últimos anos. Em parte pela complexidade de gerar, criar e desenvolver esses fármacos com esse objetivo e também pelo desinteresse da indústria farmacêutica investir em fármacos que em um curto espaço de tempo se tornarão obsoletos. E a Pseudomonas aeruginosa é um dos principais patógenos relacionados às infecções nosocomiais no país. Com isso, eu tive o objetivo de descrever o perfil epidemiológico e investigar a prevalência e as possíveis alterações no perfil de suscetibilidade desse patógeno em relação à exposição a antimicrobianos. E o meu período de pesquisa inicialmente era de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. E aqui são alguns dos meus objetivos específicos. Dentre deles, eu queria apontar, quero apontar os fatores de risco relacionados à prevalência de patógeno MDR, analisar a frequência de uso desses antibióticos que têm ação antipseudomal, analisar a ocorrência e mudança de perfil de suscetibilidade desses pacientes, né? E o desfecho hospitalar, qual foi o desfecho desses pacientes infectados por Pseudomonas aeruginosa? A minha hipótese alternativa é que diferentes antimicrobianos induzem esse perfil de resistência em diferentes frequências. A hipótese nula, que não há diferença entre antimicrobiano que eu uso, a frequência de resistência será a mesma. A minha pergunta de pesquisa foi: qual antibiótico foi associado a maior incidência de perfis de resistência? Qual antibiótico é o mais arriscado eu usar no ambiente hospitalar quando estou pensando em infecção subsequente por um patógeno resistente ao antibiótico previamente exposto? O meu método, né? Algumas aulas falaram sobre método de estudo, desenho, e o meu estudo ele foi abordado em algumas aulas, que é um estudo de corte retrospectivo. O meu desfecho é uma infecção subsequente por Pseudomonas aeruginosa resistência ao antibiótico previamente exposto. O meu período de estudo mudou. O meu período de estudo agora é janeiro de 2018 a março de 2020. Por que esse período mudou? Porque em abril, no começo de abril, o hospital, qual o estudo está sendo conduzido, começou a receber pacientes acometidos pela Covid-19. E a Covid-19 mudou todo o paradigma de resistência antimicrobiana até então. A gente começou a ter surtos de bactéria pouco frequentes no Brasil e por homogeneidade da população, decidiu-se por hora excluir os pacientes, excluir esse período por conta do coronavírus. E o perfil de inclusão, o critério para ser incluído no meu estudo foi pacientes internados em terapia intensiva infectados por Pseudomonas aeruginosa. Excluí aqueles pacientes que já eram infectados por Pseudomonas prodroga resistente. Isso quer dizer que a Pseudomonas já era resistente a todos os antibióticos disponíveis, então não teria como analisar a perda de suscetibilidade de uma bactéria que já não era suscetível a nada. Pacientes sob cuidados paliativos, que esses pacientes muitas vezes nem usam terapia antimicrobiana, e pacientes por menores de 18 anos por questões éticas. Isso aqui são as definições que eu trabalhei.
que é um multidrug resistente? Um multidrug resistente não é o que a gente acha que é um germe MDR. É o que a literatura traz pra gente que é um MDR. É muito importante essa homogeneização. Antes desse paper publicado em 2012, cada autor definia o que era um MDR à sua conveniência. Então era muito difícil comparar os estudos. E esse paper foi um divisor de águas, porque ele trouxe exatamente o que é um MDR, o que é um XDR, o que é um PAN-DR. Né? E, em tese, todo MDR é um XDR, mas nem todo XDR é um MDR. Desculpa, todo MDR é um XDR. Mas todo XDR é um MDR, mas nem todo MDR é um XDR, porque as gradações elas vão se tornando mais críticas. Por exemplo, um MDR é uma bactéria que não é suscetível a pelo menos um antibiótico em 3 classes. E um XDR, ele não é suscetível em todas as categorias, exceto 2. Então, por critério de degradação, é assim que a gente interpreta um MDR não XDR ou um XDR não PAN-DR, porque um PAN-DR também é um MDR, porque, em suma, ele não é suscetível a pelo menos um agente em pelo menos 3 classes. Na verdade, ele não é suscetível a nada. Então, eu trouxe essa ilustração aqui para ficar mais fácil, que um está contido no outro. E aqui a população não MDR, que é aquela que é suscetível a um antibiótico, a quase todos os antibióticos, ou pelo menos um ou dois em 2 categorias, por exemplo. Isso aqui são meus resultados preliminares. No período de 2019 teve 4.250 admissões de terapia intensiva e a gente não incluiu aqueles pacientes readmitidos, aqueles pacientes menores de 18 anos e aqueles pacientes que não tiveram agente etiológico isolado em cultura. Nisso, eu tive uma população de 651. Desse, eu tirei a minha população que está sendo o meu estudo de corte, de 183 pacientes. Ainda não analisei os dados de 2018 nem a parte de 2020. Isso aqui é só referente a 2019. E desses pacientes, como eu já tinha os dados, eu resolvi fazer um estudo de prevalência, no qual eu excluí os pacientes com internação de menor de 48 horas. E eu tive essa população de 331 pacientes, no qual Pseudomonas aeruginosa foi o patógeno mais prevalente. Esses pacientes que foram excluídos foram aqueles pacientes que tiveram cultura em menos de 48 horas positivas, porque elas foram associadas a infecções comunitárias, não no ambiente hospitalar. E nesse estudo aqui que eu fiz, que foi um braço no meu, que é um estudo transversal, também abordado nas aulas, ele tinha objetivos de responder quais os germes mais frequentes no ambiente hospitalar. Então, para isso, o paciente tinha que ter pelo menos 48 horas de internação, conforme as definições de infecção associada à assistência à saúde. Isso aqui são as divisões, né? Como foi colocado lá nas definições, né? Eu tive 64 pacientes infectados por Pseudomonas não MDR e eu acompanhei esses pacientes nas infecções subsequentes. Eu tive 13 pacientes infectados por MDR não XR, também acompanhei essa corte. Tive 17 pacientes infectados por XDR não PAN-DR, não PDR, PAN-drug resistente, também acompanhei. E esses pacientes aqui eu acompanhei só a critério informativo e descritivo. Esses pacientes não vão entrar na análise estatística, porque eu não consigo ver como piorou, porque eles já estavam infectados por Pseudomonas no pior perfil possível. Então, eu não consigo. Isso aqui são as infecções subsequentes. A gente percebe que dos 64 infectados por MDR, 28 tiveram infecções subsequentes. Pelo MDR, 6 pacientes tiveram infecções subsequentes. É quase metade da minha população. E o XDR teve 9 pacientes com infecções subsequentes. Dessa eu tive 11 que evoluiu para PAN-drug resistente. Aqui eu tive 20 que evoluiu para MDR, 11 que evoluiu para XDR e 2 que evoluiu para PAN-drug resistente. Então você percebe que vai aparecendo uma gradação do perfil de resistência, né? Os perfis vão se tornando cada vez mais críticos ao longo da internação dos pacientes. E eu quero ver qual antibiótico foi mais associado a esse desfecho de perfil pior. É isso, gente.
Obrigada pela atenção. Aqui são minhas referências. Muito obrigada.